Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Finalmente vamos falar sobre o Auxílio Brasil e sobre o famigerado furo no teto de gastos para viabilizar o programa. Será que para se manter no poder Bolsonaro está se rendendo às velhas manobras populistas que foram comuns nos governos petistas? Será que o presidente adotou o eleição primeiro, economia a gente vê depois? O que de fato está acontecendo na pasta comandada por Paulo Guedes? Bom, antes de responder todas essas perguntas, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Na tarde desta sexta-feira, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes finalmente falaram para a imprensa na sede do Ministério da Economia. E Guedes, além de acalmar o mercado, desmentiu as fake news que circularam durante a semana, prevendo a sua demissão do governo. O senhor admitiu que houve especulação para troca quando citou André Esteves. O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? Eu não pedi demissão. Em nenhum momento eu pedi demissão. Em nenhum momento o presidente insinuou qualquer coisa semelhante. Na coletiva, Bolsonaro confirmou a intenção de elevar o valor do Bolsa Família, agora renomeado como Auxílio Brasil, para R$ 400 mensais, e insistiu que a medida será feita com responsabilidade no que diz respeito ao controle dos gastos públicos. Já Paulo Guedes admitiu que o reajuste no valor do auxílio implicará em um aumento dos gastos públicos acima do teto atualmente fixado. E fez menção à PEC dos precatórios em tramitação na Câmara dos Deputados, que irá elevar o teto e abrir uma janela adicional de mais de 80 bilhões de reais, podendo assim viabilizar o programa sem afetar a saúde fiscal do país. Guedes também mencionou o conflito entre a área política do governo, interessada em expandir gastos públicos em programas sociais, e a área econômica, mais preocupada em manter a disciplina nos gastos. E quando Guedes fala em conflito de sua pasta com a área política do governo, é óbvio que ele está se referindo às iniciativas que são tomadas aí para atender pressões advindas do Centrão e também às estratégias eleitorais adotadas pelo chefe do executivo. Como a gente sabe, Bolsonaro, quando foi eleito, não entendia nada de economia e parece que continua não entendendo. Já Guedes, quando assumiu a pasta, não entendia nada de política, mas agora, depois de quase 3 anos, aprendeu como a banda toca em Brasília e que o jogo não pode ser jogado apenas de forma técnica. Sendo assim, o ministro está mais aberto a abrir concessões que não vão ao encontro da sua formação liberal clássica. Porém, esse entendimento não chegou a toda a sua equipe, tanto que na quinta-feira, 4 secretários pediram demissão do Ministério da Economia. Bom, inicialmente a ideia da equipe econômica liderada por Guedes era financiar o programa, uma parte através da aprovação da PEC dos precatórios, que autoriza aí o parcelamento dessas dívidas, abrindo uma brecha no teto, outra parte através da elevação do IOF e, por fim, através da reforma do imposto de renda já aprovada na Câmara dos Deputados. E tudo isso possibilitaria um valor máximo de R$ 300 mensais, que não ultrapassaria o teto. Porém, Bolsonaro encasquetou com a soma de R$ 400 e foi aí que iniciou todo o conflito. E agora, para chegar nesse valor, o executivo trabalha com 2 alternativas. A primeira seria rever o limite de gastos, acabando com o descasamento existente entre as correções do teto e das despesas obrigatórias, o que faria aí o governo garantir espaço fiscal no orçamento de 2022. E a segunda alternativa seria excepcionalizar a parcela do auxílio que não cabe no teto, ou seja, deixar o montante fora da regra fiscal como sendo uma espécie de licença para furar o teto somente por 1 ano, visto que a ideia é pagar os R$ 400 apenas durante o ano de 2022 e depois manter os R$ 300 que ficaria dentro do teto. Bom, o desarranjo fiscal é um monstro difícil de conter
e foi um dos grandes responsáveis pela derrocada econômica do país nos governos petistas. Mas eu ainda confio em Paulo Guedes. Tenho certeza que se ele decidiu permanecer no governo, é porque enxerga meios de viabilizar o programa sem cometer esses mesmos erros do passado. E outra, Bolsonaro sabe que se ele enveredar o país pelo caminho da irresponsabilidade fiscal, o mercado não será nem um pouco clemente com o seu governo, o que dificultaria sua permanência no poder. Mas ainda assim, o Auxílio Brasil não deixa de ser uma medida populista que aumentará o capital político do presidente justamente no ano eleitoral. Enquanto o Bolsa Família atende 14 milhões de famílias com cerca de R$190, o Auxílio Brasil atenderá 17 milhões de famílias com R$400. Ou seja, são 17 milhões de famílias brasileiras que votarão no presidente que lhes concedeu tamanho benefício. E a oposição tem plena ciência que com esse Bolsa Família turbinado, Bolsonaro ficará praticamente imbatível no pleito eleitoral de 2022. No entanto, também é inegável que as consequências econômicas que a pandemia impôs ao mundo, juntamente com as medidas isolacionistas impostas aqui no Brasil por prefeitos e governadores, multiplicaram o número de famílias em situação de extrema pobreza e que agora poderão ser atendidas pelo auxílio. A distribuição de recursos através do Estado para quem não possui renda não é uma medida esquerdista, muito pelo contrário. A renda básica universal é um dos pilares do livro Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, expoente do liberalismo clássico e prêmio Nobel de Economia. Friedman propôs um imposto de renda negativo, no qual as pessoas com renda inferior a um valor X receberiam recursos do Estado até alcançá-lo, em vez de pagar imposto de renda. Segundo ele, se no lugar de comida ou vales específicos o cidadão recebesse dinheiro, poderia usá-lo para comprar o que quisesse no mercado, turbinando a economia e beneficiando toda a sociedade. Temos que entender que a oposição está apostando todas as suas fichas em culpabilizar o governo federal pela atual crise econômica, pois esta é a chance mais concreta que eles possuem para minar a popularidade do presidente. Afinal, está tudo muito caro. E nem poderia ser diferente. A inflação atual não atinge somente o Brasil. É um fenômeno mundial que já era esperado por conta da pandemia. Fique em casa e a economia a gente vê depois. O depois chegou. E conforme previsto está sendo usado contra o presidente que lá atrás já tinha dado essa letra. Os Estados Unidos está com a maior inflação registrada em 13 anos. No Reino Unido é a maior dos últimos 5 anos. Só que aqui as medidas adotadas pelo governo federal, mais especificamente pelo Ministério da Economia, livraram o país de uma catástrofe imensamente maior. O próprio FMI elogiou o desempenho econômico do Brasil, pois mesmo diante da crise mundial, a previsão de crescimento para este ano é de 4,7%. Nem nos melhores momentos dos governos anteriores, o país atingiu esse número. Não podemos esquecer que o PT, sem pandemia, sem paralisação da atividade produtiva, deixou o Brasil em retração econômica de menos 3,3% e inflação de 6,29%, maior do que a máxima de 2021, que é de 5,25%. Agora, se você quiser saber como estaríamos se lá em 2018 o Adélio tivesse tido êxito na missão que lhe foi conferida, basta olhar para a Argentina e para a Venezuela. Por isso, agradeça a Deus por ter livrado Bolsonaro da morte. Mas enfim, sabe o que é mais irônico? É que todos esses liberais do bumbum guloso que hoje estão criticando a possibilidade do governo financiar um programa assistencial mais robusto, passaram mais de um ano incentivando o fechamento criminoso da economia. Bateram palmas para o maior experimento de dirigismo estatal de escala global de todos os tempos. E agora, como se nada de diferente estivesse acontecendo, enchem a boca para falar em teto de gastos e responsabilidade fiscal.
Essa turma quer se comportar em uma guerra como se estivesse em tempos de paz. Nenhum deles sabe o que precisa ser feito em um período pós-pandemia sem precedentes na história. Nem Mises, nem Hayek, nem Friedman legaram instruções de como agir diante desse cenário. Por isso eu prefiro continuar confiando no Guedes, que segurou as pontas até agora. Dito isso, vamos então entrar no mérito do programa assistencialista em si. Eu sempre fui um grande crítico do Bolsa Família pelo simples fato de que este não é um programa social, mas sim um programa eleitoral. Inclusive eu fui contra a proposta de campanha do Bolsonaro de dar o 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. Não consigo ver nada de positivo nisso. Um programa social de verdade tem que ter porta de entrada e porta de saída. Tem que colocar a pessoa necessitada no mercado de trabalho e restaurar-lhe a dignidade humana. Um programa social de verdade tem que dar ao indivíduo a possibilidade de caminhar com as próprias pernas. O que nunca foi o intuito do PT, que queria garantir sua permanência no poder através dos milhões de dependentes do Bolsa Família. Dessa forma, quanto mais miseráveis existissem no país, melhor. Quanto mais a iniciativa privada fosse estrangulada com direitos trabalhistas, menos empregos e mais dependentes do programa, garantindo vitórias nas urnas. Um programa que cria dependência do governo por parte da população é extremamente deletério para toda a sociedade e não tem nada a ver com aquilo que Friedman propôs. O Bolsa Família nada mais é do que uma continuação piorada do programa Bolsa Escola, implementado em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso, sob a tutela do Ministério da Educação. A versão petista é piorada porque no programa do FHC existiam critérios objetivos para permitir o acesso das famílias. O Bolsa Escola exigia aí uma contrapartida dos beneficiários. No caso, teto de renda mensal familiar e obrigatoriedade de todas as crianças da família em idade escolar matriculadas e frequentando uma escola pública, pois o objetivo do programa era desestimular a prática muito comum aí entre as famílias mais pobres de tirarem as crianças da escola para elas ajudarem na renda familiar trabalhando. Ou seja, se tratava de um programa de distribuição de renda com contrapartida. Tinha data de entrada e data de saída, pois depois que o último filho da família terminasse os estudos, o benefício cessava. Quando Lula assumiu a presidência em 2002, transferiu o programa para o Ministério do Desenvolvimento Social, deletou o termo escola do nome e praticamente acabou com a fiscalização que era feita aí sobre a frequência escolar dos filhos dos beneficiários, tornando o programa acessível a qualquer família que preenchesse os requisitos de pobreza do programa. A mensagem passada na antiga versão do FHC é de que a pessoa receberia uma ajuda para manter seus filhos na escola, justamente para que esses filhos pudessem ter mais condições de sair da miséria. Enquanto na versão petista, a mensagem direta que o beneficiário absorve é a seguinte, abre aspas, graças à sua pobreza, você é merecedor de receber uma ajuda do governo, fecha aspas. É como se o Estado transformasse a miséria em uma espécie de mérito. E como o governo não estimula as pessoas a saírem do programa, elas se tornam completamente dependentes do Estado. E assim, vários beneficiários recusam trabalho formal só para não perder o direito ao benefício. E esse é o Bolsa Família. Mas aí você pode se perguntar, mas e o Auxílio Brasil? Em tese, não é a mesma coisa? Bom, na semana passada, o ministro da Cidadania, João Roma, deu uma entrevista ao programa Brasil em Pauta para falar das diferenças entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. E ele afirmou que o principal diferencial do novo programa é oferecer não apenas proteção social, mas também a possibilidade de transformação social, que se dará por meio da capacitação para o acesso ao mercado de trabalho. E para isso, o programa contará com o apoio do Sistema S. E ainda, segundo o ministro, para estimular as pessoas a buscarem novos caminhos, sem medo de perder o benefício, está sendo viabilizado uma regra de que
a pessoa, mesmo conquistando um emprego, possa permanecer por até 2 anos com o auxílio. Se realmente for dessa forma, o Auxílio Brasil de fato será um programa que vai restaurar a dignidade dos beneficiados, lhes conferindo meios para sair da dependência estatal. Ou seja, com o tempo, menos famílias precisarão do recurso. Diferente do Bolsa Família, que a ideia era cada vez mais estender o número de brasileiros cativos da esmola estatal. Bom, mas infelizmente a grande verdade é que depois que o Lula instituiu esse mecanismo assistencialista no país, ninguém é louco de simplesmente pôr um fim nele. Qualquer presidente, seja liberal ou conservador, que aventar essa possibilidade, comete um suicídio político. Bolsonaro está apenas dando continuidade ao programa e reajustando o valor ao cenário pós-pandemia. E é óbvio que se aproveitará politicamente disso, como qualquer um se aproveitaria. Simples assim. E por hoje é isso aí. Compartilhe ao máximo esse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!